No vídeo de hoje nós vamos falar do provável futuro ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A conversa não vai ser em função do atentado dele, isso aí está por mais batido na mídia, mas sobre questões mais fundamentais e vamos começar abordando, talvez isso vire uma série, a respeito da política externa que Donald Trump deve adotar, ou provavelmente vai adotar, se for realmente eleito presidente lá na América do Norte. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, vamos por enquanto não comentar, eu acho que eu nunca vou comentar sobre isso, não é meu foco de interesse, o atentado sofrido por Donald Trump, isso aí está muito, mas muito batido pela mídia brasileira e mundial, mas o interesse nosso é o quê? Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, que provavelmente ou tem grandes chances de se sagrar novamente presidente da República a partir do pleito eleitoral que vai ter em outubro por lá, ele tem algumas ideias muito claras sobre a política externa norte-americana em relação ao mundo, especialmente no que se refere ao comércio. Lembrando que ele é um bilionário, então de negócio ele entende muito, além de política, é claro. Mas não vamos entrar naquele papo de conservador, liberal, gosta disso, não gosta daquilo, e sim tenta entrar na mente de Donald Trump para ver qual o futuro estratégico que os Estados Unidos podem e provavelmente vão tomar a partir de um governo dele. O que eu vou chamar a atenção? Primeira coisa em relação à China. Ele tem claro, acredito que o próprio Partido Republicano, o qual ele está representando agora, tem essa linha de conduta, no sentido de fazer frente ao crescimento econômico chinês de duas formas. Uma, acelerando a expansão das empresas norte-americanas e, em segundo lugar, também fazendo um pouquinho de restrição ou tentando provocar restrição do crescimento da própria prosperidade chinesa. Qual é o objetivo disso? Quem é o país mais rico do mundo? Provavelmente, ou muito certamente, tem condições de ter as melhores armas, o melhor poderio bélico do planeta e, nesse momento, é lamentável, mas é tal situação que está em jogo. Mas vamos voltar um pouquinho na história e entender melhor o que Trump pensa, ou o que eu acho que Trump pensa para o futuro dos Estados Unidos. Lá nos tempos dos anos 70, início dos anos 80, houve uma aproximação entre China e Estados Unidos, não no sentido ideológico, mas com o objetivo de combater em conjunto uma crescente influência, então, na época, da antiga União Soviética e seu Pacto de Varsóvia. E aí essa aproximação que, se não me engano, começou com o ex-presidente Gerald Ford e continuou com Jimmy Carter, teve como contraparte o famoso chinês, que não era Mao Tse-tung, mas era Deng Xiaoping, que pensava de maneira muito diferente do líder da Revolução Comunista por lá, entendendo que para desenvolver aquele país era necessário um maior grau de abertura para o capital externo, mas com algumas malandragens, é claro. Era absorver as técnicas, as tecnologias do mundo, desenvolvendo novamente o setor empresarial daquele país continental que havia sido reprimido logo depois da guerra e quem saiu perdendo foi o Chiang Kai-shek, que acabou fundando Taiwan. Mas história é história. O que aconteceu depois disso? Os chineses aproveitaram essa grande oportunidade, começaram a atrair empresas, não só dos Estados Unidos, mas de vários lugares do mundo, inclusive tem várias indústrias brasileiras estabelecidas também lá na China. Qual é a vantagem que eles ofereciam? Mão de obra barata, sem grandes direitos, fazendo com que os produtos lá fabricados fossem muito, mas muito mais baratos do que em qualquer outro lugar do mundo. Algumas outras nações depois adotaram esse modelo também, como a Índia, Vietnã. Isso, em tempos anteriores, foi usado para o Japão, mas não em tamanha escala, assim, no sentido de reconstruir a sua economia depois da Segunda Guerra Mundial, mas a China foi mais longe. Foi tão longe que hoje em dia já ameaça a liderança econômica dos Estados Unidos e não se comporta mais como um antigo aliado, mas sim como inimigo geopolítico e o mais forte que tem, especialmente depois do destrambelhamento completo da antiga União Soviética. A Rússia não chega nem aos pés
proporcionalmente ao poder que tinha o antigo Império Soviético, vamos falar assim. E isso foi herdado, essa prerrogativa de contraponto à dominação norte-americana, pelo menos militar e também econômica, no mundo. O contraponto ficou a cargo dos chineses, que ainda tem muita empresa estrangeira operando por lá, mas desenvolveu também as próprias fábricas, as próprias empresariado local. E aí tem algumas diferenças. A China consegue crescer bastante, existe até alguns boatos ainda de que várias informações da economia chinesa são meio bombadas, são meio falsificadas, mas o fato é o seguinte: eles conseguiram absorver, dominar grande parte da ponta tecnológica global e junto com isso mantém um Estado não democrático, governado com mão de ferro pelo que se chama de Partido Comunista, mas que na verdade não passa de uma oligarquia muito bem focada no capitalismo, mas com pouquíssimos direitos à população. Bom, então está estabelecido. Dentro desse modelo não comunista, mas ditadura capitalista, os chineses vêm crescendo já há mais de 3 décadas ou 4 décadas em patamares, em percentuais bem acima do que os norte-americanos e qualquer país ou a própria União Europeia, e vão se aproximando a cada ano de serem, pelo menos em termos absolutos, não em termos per capita, a maior potência global do mundo. E é lógico, como expliquei na introdução desse vídeo, os norte-americanos não querem, não desejam e não aceitam isso, porque quem é o mais rico e mais militarizado é o dominador de fato do planeta Terra. E essa disputa está tomando um certo equilíbrio nesse momento que parece ser bastante indesejável para a proposta de gestão republicana. No primeiro ano do governo Trump, isso aí ficou bem claro quando ele começou a impor tarifas, impor certos boicotes à importação de produtos chineses e a incentivar a produção nacional. E pelo jeito, nesse provável segundo governo dele, essa tendência, essa intenção vai ser reforçada. Então ele vai aumentar a proteção em termos de comércio internacional contra os produtos chineses, especialmente aqueles mais sensíveis para os norte-americanos, e buscar formas de incentivar ou novamente atrair o capital norte-americano que está na China para voltar para os Estados Unidos. Como que ele vai fazer isso? Através de políticas bem claramente de incentivos. É essa maneira, ou pelo menos essa é uma das maneiras que ele pretende fazer com que os norte-americanos aumentem a sua taxa de crescimento da economia e, em contrapartida, ou como efeito colateral natural, fazer com que o crescimento econômico chinês se arrefeça e os Estados Unidos se distanciem na liderança global em termos de produto interno bruto, em termos de geração de riqueza, em geração de mercadorias para o mundo inteiro, fazendo com que a balança comercial desse país, que é tradicionalmente deficitária, pelo menos nas últimas décadas, reverta ou pelo menos amenize esse quadro que não é nada desejável. Bom, só tem uma coisa: essa política que ele vai usar, provavelmente ou muito certamente vai utilizar contra os chineses, não vai ficar, segundo as palavras dele próprio, restrita ao país oriental. Ele tem algumas rusgas que já foram manifestadas ao nível da opinião dele com relação à OTAN, à União Europeia. A União Europeia, que envolve vários países, ela está adotando uma política também de protecionismo interno e, eventualmente, até de bloqueio de produtos norte-americanos, segundo Trump, no campo do comércio internacional. E ele fala que vai revidar com a mesma moeda. Ou seja, imaginando que Trump vença as eleições, o que é a maior probabilidade, o que nós vamos assistir no mundo? Um olhar mais interno para as questões sociais e econômicas dos próprios Estados Unidos pelo Donald Trump, abrindo mão de várias prerrogativas, pelo menos num primeiro momento, de política internacional, no sentido de fortalecer a liderança econômica, militar e tecnológica daquele país. Pode sobrar para o Brasil? Pode, porque querendo ou não, nós estamos num continente chamado América, cuja influência chinesa vem aumentando, especialmente aqui no nosso país. Argentina e Uruguai e outros países do continente nem tanto, mas Brasil sim, Venezuela sim, talvez Colômbia, Equador e Bolívia também.
e os norte-americanos, considerando o nosso território não como sendo deles, mas um quintal estratégico dos Estados Unidos, não vai deixar isso muito barato não. E podem ocorrer pelo menos duas maneiras de virar esse jogo na cabeça deles, vamos deixar bem claro. A primeira é estabelecer também restrições às relações diplomáticas com nações que preferem comercializar com os chineses. E o segundo ponto é exatamente o contrário, buscar atrair Brasil, buscar atrair Argentina e outros países com potencial de consumo e potencial produtivo a uma maior integração com os Estados Unidos, no sentido de conseguir uma maior fidelização e alinhamento, não só econômico, mas é claro também política. Essa é uma alternativa que vai depender, evidentemente, do quadro político brasileiro que vai se desenrolar nos próximos anos. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, não esqueçam, like, compartilhamento desta película com a sua rede de contatos e as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu peço, pensem bem e considerem se inscrever aqui no canal. Um forte abraço a cada um, deixo aqui meu até breve, tchau gente.